Inscreva-se no Cheating Tales Lab. Agora vamos começar. Kael Dourado estava no pequeno escritório da oficina mecânica, limpando a graxa das mãos com um pano vermelho. Aos 34 anos, com os ombros largos de tanto tempo curvados sobre motores, ele havia construído a Dourado Auto Center do nada até transformar, lá em um lugar em que todo o bairro confiava. Suas mãos calejadas conseguiam diagnosticar um problema no motor só pelo som, e sua reputação de honestidade fazia os clientes sempre voltarem. Pai. A voz de sua filha ecoava na memória desde aquela manhã. A menina de 8 anos havia abraçado sua cintura antes de ir para a escola com a mochila roxa de borboletas balançando nas costas. Te amo até a lua. E de volta, meu amor, ele respondera beijando o topo de sua cabeça loira. Kael olhou o relógio. 14h47. A filha estaria na sala da professora Helena àquela hora, provavelmente levantando a mão para responder todas as perguntas como sempre fazia. Sua menina era inteligente. Tinha herdado isso dele, embora Verena gostasse de levar o crédito. Sua esposa, de 10 anos, andava distante, ultimamente sempre tomando o lado do pai em qualquer desentendimento, por menor que fosse. Alarico Valença. A mandíbula de Kael se contraiu só de pensar no sogro. Aos 62 anos, diretor de escola, aposentado, um pilar da comunidade. Todo mundo adorava Alarico. Havia treinado times infantis por 20 anos, organizado campanhas beneficentes na igreja, conhecia o nome de todo mundo. Kael nunca confiara completamente nele. Havia algo naqueles olhos azul claros que não combinava com o sorriso caloroso. Ei, Kael. Sandro Neri entrou no escritório, o macacão de mecânico também manchado de óleo. Eram melhores amigos desde o ensino médio, e Kael o contratara 5 anos antes, quando a oficina anterior dele fechou. Aquela S10 está pronta. Era alternador novo, mesmo igual você falou. Valeu, irmão. Kael pegou as chaves. Vou ali buscar umas peças. Volto em 1 hora. O caminho até a loja de autopeças passava pela casa de Alarico na Rua das Acácias. Kael não pretendia parar, mas algo chamou sua atenção. Uma mochila roxa com borboletas estava na varanda. Seu coração despencou no peito. A mochila da filha. Kael encostou o carro 2 casas adiantemente, correndo em todas as direções. A escola só saía às 15h15. Por que a mochila da menina estaria na casa do avô Verena? Tirara folga naquele dia, comentara algo sobre resolver umas pendências, mas não dissera nada sobre buscar a filha mais cedo. Ele desligou o motor e ficou ali encarando a mochila. Cada instinto gritava que havia algo errado. Kael pegou o celular e ligou para Verena. Tocou 4 vezes antes de cair na caixa postal. Ligou de novo. A mesma coisa. Ele saiu da caminhonete e caminhou até a casa de Alarico, um sobrado discreto e bem cuidado, com o gramado aparado de forma impecável. O bairro estava silencioso, a maioria das pessoas ainda no trabalho. Kael já estivera ali centenas de vezes, em almoços de família, feriados, churrascos. Alarico sempre fazia o papel de avô dedicado, dando biscoitos extras à neta, deixando que ela dormisse mais tarde quando passava a noite ali. Quando Kael se aproximou da varanda, ouviu o choro de uma criança, abafado, vindo de dentro. Seu sangue gelou. Não, por favor. Eu não quero. A voz da filha. Kael se abaixou perto da janela da sala. As cortinas estavam parcialmente fechadas. Ele olhou pela fresta, e o que viu ficaria gravado para sempre em seu cérebro. Alarico estava com a menina no sofá. O uniforme escolar estava desalinhado, o rosto vermelho molhado de lágrimas. As mãos do velho apertavam os ombros dela, segurando-a, enquanto ela tentava se desvencilhar. Ele dizia alguma coisa que Kael não conseguia ouvir através do vidro, mas a expressão de pavor da neta dizia tudo. Kael não pensou, não planejou, não considerou consequências. Seu corpo se moveu por puro instinto protetor, o mesmo instinto que o fizera mergulhar em um lago congelado 5 anos antes, quando a filha caiu no gelo durante uma viagem ao sul, o mesmo que o fazia abrir a porta do quarto dela 3 vezes por noite quando era bebê, só para confirmar que continuava respirando. Ele correu até a porta da frente e forçou a maçaneta, trancada. Kael deu 3 passos para trás e lançou todo o peso do corpo contra a porta. O batente estourou com um estrondo que ecoou pela rua. A porta abriu de uma vez, batendo com força na parede. Papai! A menina gritou. Alarico se afastou bruscamente, primeiro com choque no rosto, depois com cálculo. Kael, isso não é. Kael cruzou a sala em 3 passadas
e agarrou Alarico pela gola da camisa polo, arrancando-o do sofá e arremessando-o contra a parede com tanta força que rachou o gesso. De perto ele viu a culpa nos olhos azul claros, o medo substituindo a máscara de respeitabilidade. Seu desgraçado doente Kael rosnou erguendo o punho. Pai, não. A menina se jogou para fora do sofá e segurou seu braço. Por favor, não me deixa. Kael baixou os olhos para a filha e viu o terror ali. Não medo dele. Medo de ficar sozinha com aquele monstro por mais um segundo. Ele soltou Alarico, deixando-o escorregar pela parede e imediatamente pegou a filha nos braços. Ela se enroscou nele como um macaquinho soluçando em seu ombro. Eu tô aqui, princesa Kael, sussurrou com a voz quebrada. Agora você está segura. Eu prometo. Você está segura. Alarico se endireitou, já recuperando a compostura, aquela autoridade de antigo diretor, voltando à postura. Agora, Kael, vamos nos acalmar e discutir isso racionalmente. Cala a boca. A voz de Kael saiu baixa e mortal. Você não diz mais uma única palavra. Com a filha agarrada a ele, Kael puxou o celular com a mão livre e ligou para o 190. Eu preciso da polícia na Rua das Acácias, número 447. Acabei de impedir meu sogro de atacar minha filha de 8 anos. O rosto de Alarico perdeu toda a cor. Você está cometendo um erro terrível. Isso é um mal-entendido. Eu mandei calar a boca. Kael manteve os olhos fixos nele, enquanto o atendente fazia perguntas. Ele respondeu de forma mecânica, dando detalhes, forçando a voz a permanecer estável, embora cada fibra do seu corpo quisesse espancar Alarico até apagar. Papai. A voz da filha veio abafada contra seu pescoço. Ele disse que se eu contasse para alguém, você e a mamãe iam me odiar. Disse que era o nosso segredo especial. A visão de Kael estreitou. Sua mão livre se fechou num punho tão apertado que os nós estalaram. Há quanto tempo, meu amor? Há quanto tempo isso está acontecendo? Desde as férias de julho. Quando eu comecei a dormir aqui aos sábados, 6 meses. Aquele miserável estava machucando sua menina havia 6 meses. As sirenes soaram ao longe, aproximando-se. Kael levou a filha para o lado oposto da sala, mantendo-se entre ela e Alarico. Agora que a raiva havia se transformado em foco gelado, ele percebeu detalhes. Como a menina se encolhia sempre que Alarico mudava de posição. Como evitava olhar para ele. Como as mãozinhas tremiam ao segurar a camisa do pai. A polícia vai esclarecer tudo, disse Alarico, assumindo aquele tom suave e razoável que aperfeiçoara ao longo de décadas como educador. Sou um membro respeitado desta comunidade Kael. Moro aqui há 40 anos. Todo mundo me conhece. Em quem você acha que vão acreditar? Num homem com a minha reputação? Ou em alguém fazendo acusações absurdas? Kael sustentou seu olhar. Vão acreditar na minha filha. E quando eu terminar com você, vai desejar não ter nascido. 2 viaturas pararam em frente à casa, portas batendo. Kael ouviu as botas na varanda, os policiais entrando pela porta destruída. Nunca sentira tanto alívio ao ver policiais. Mas quando o sargento Mauro Ribeiro, alguém que Kael conhecia do bairro, observou a cena, o rosto de Alarico se transformou. O monstro desapareceu atrás de uma máscara de confusão e preocupação. Graças a Deus vocês chegaram, senhores, disse Alarico com a voz tremendo na medida exata. Meu genro invadiu minha casa e me atacou. Eu não faço ideia do que deu nele. E foi naquele instante que Kael percebeu que aquilo era só o começo. Alarico Valença não iria cair sem lutar. Passara a vida inteira construindo uma armadura de reputação e respeitabilidade. Mas Kael tinha algo mais forte. O amor de um pai. E agora, a fúria de um pai. Ele faria Alarico pagar, não apenas legalmente, mas de todas as formas que importavam. Derrubaria aquela reputação perfeita tijolo por tijolo, exporia cada segredo, cada mentira, cada canto escuro da alma de Alarico Valença. Aquilo era guerra. As luzes fluorescentes da delegacia zumbiam sobre a cabeça de Kael enquanto ele estava sentado na sala de depoimentos com a filha no colo. Ela se recusara a soltá-lo, e a policial feminina, uma mulher de semblante gentil chamada Janaína, permitira. Eles haviam sido separados de Alarico, imediatamente levados em carros diferentes, e Kael sentira uma satisfação sombria ao ver o velho ser algemado. Mas as palavras de Alarico continuavam ecoando. Em quem você acha que vão acreditar? Mauro Ribeiro sentou-se à frente de Kael com o bloco de anotações aberto. Haviam jogado bola juntos no colégio,
tomado cerveja algumas vezes em um bar da região. Agora a expressão dele era cuidadosamente neutra profissional. Kael, eu preciso que você me conte exatamente o que aconteceu. Tudo o que viu, tudo o que ouviu. Kael relatou tudo de forma metódica, começando pela mochila na varanda, descrevendo o que testemunhara pela janela o confronto. A filha permaneceu em silêncio com o rosto enterrado em seu peito, mas a respiração falhava em certos trechos do relato. Querida, disse a policial Janaína, ajoelhando-se ao lado deles. Eu sei que isso é difícil, mas preciso que você me conte o que aconteceu hoje. Você consegue? A menina levantou levemente a cabeça e assentiu. Com voz baixa começou a descrever o que o pai interrompera. Alarico tocando nela, dizendo que aquilo era uma brincadeira dos dois, ameaçando que a mamãe deixaria de amá-la se contasse. Kael sentiu náusea. Suas mãos tremiam enquanto acariciava o cabelo da filha, sussurrando que ela estava segura que tinha sido muito corajosa. Isso já aconteceu antes de hoje? Perguntou Janaína. A menina assentiu de novo. Todo sábado, quando eu dormia lá. Ele ia no meu quarto à noite. Dizia que a gente estava praticando para o futuro quando eu crescesse. A mandíbula de Mauro travou. Até a máscara profissional dele cedeu por um segundo, revelando repulsa. Tá bem, querida. Você foi muito corajosa por contar. Agora vamos te levar para o hospital só para uma médica verificar se está tudo bem. Tudo bem. Só se o papai for junto, ela disse firme. Claro, Janaína garantiu. O papai vai com você o tempo todo. Quando se levantaram para sair, Mauro puxou Kael de lado. Escuta, ele disse em voz baixa. Eu acredito em você. Acredito nela. Mas preciso te falar. Alarico Valença tem muitos amigos nesta cidade. O promotor, o prefeito, metade dos vereadores. Isso vai ficar feio. Não me importa o quão feio fique. Eu sei. Só seja inteligente. Documenta tudo. Arruma um bom advogado. Não faz nenhuma besteira. Mauro olhou na direção de onde Alarico estava sendo processado. Conheço o Alarico há anos. Treinou meu sobrinho no futebol. Se o que sua filha está dizendo for verdade, isso vai destruir a imagem que muita gente tem dele. E isso significa que vão lutar para proteger essa imagem. Você está entendendo? Kael entendeu perfeitamente. O sistema tentaria se proteger. Proteger Alarico. Proteger a mentira confortável de que monstros sempre parecem monstros. Mas Kael não deixaria isso acontecer. No hospital, sua filha enfrentou o exame com uma bravura de partir o coração. Kael ficou sentado do lado de fora da sala com a cabeça entre as mãos, enquanto Janaína permanecia com ela. A enfermeira que saiu depois estava com os olhos marejados. A médica vai entregar um laudo completo para a polícia, disse baixinho. Mas há evidências. Evidências físicas de traumas repetidos. O celular de Kael vibrou. Verena. Finalmente, ele atendeu. Kael, que diabos está acontecendo? A voz da esposa saiu aguda. Acabei de receber uma ligação dizendo que meu pai foi preso. Disseram que você o agrediu. Onde você está? No hospital. Eu tô na casa da minha irmã. A gente saiu para resolver umas coisas e... Kael, me diz o que aconteceu. Seu pai estava abusando da nossa filha. As palavras saíram retas frias. Eu peguei ele no ato. Ele vem fazendo isso há meses. Silêncio. Então, isso é impossível. Você está mentindo. Meu pai nunca faria isso. Eu vi Verena, com meus próprios olhos. E nossa filha contou tudo à polícia. Ela tem 8 anos. Não entende direito as coisas. Talvez tenha interpretado algo errado. Talvez você tenha interpretado. Você está falando sério. A voz de Kael subiu e uma enfermeira olhou na direção dele preocupada. Ele baixou novamente cada palavra afiada como vidro quebrado. Sua filha estava chorando e pedindo para ele parar. Eu vi as mãos dele nela. O hospital encontrou evidência física e você está dando desculpa. Ele é meu pai, Kael. Foi ele que me criou. É um homem bom. Todo mundo nesta cidade sabe disso. Todo mundo nesta cidade está errado. Kael se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Seu pai é um abusador de criança. Essa é a realidade. Você pode aceitar isso e apoiar sua filha ou continuar vivendo em negação. Mas se escolher ele em vez dela, acabou. Você não pode me dar um ultimato. Acabei de dar. Kael parou de andar. Nossa filha precisa da mãe agora. Você vem para o hospital ou não? Outra pausa. Eu preciso falar com meu pai primeiro. Ouvir o lado dele. Algo se quebrou no peito de Kael. Não o coração. Esse já estava despedaçado pela filha. Era algo mais profundo. A fundação do casamento desmoronando. Então nem apareça, ele disse. Eu e ela vamos nos virar sem você.
Desligou antes que Verena respondesse. Sentou novamente encarando as paredes brancas e estéreis. As palavras de Mauro voltaram. Isso vai ficar feio. A bagunça já tinha começado. Kael levou a filha adormecida para casa à meia-noite. Os médicos haviam lhe dado um sedativo leve, algo para ajudar lá a descansar. Ele teria que providenciar terapia a alguém especializado em traumas infantis. Mas naquela noite ela só precisava se sentir segura. Ele a colocou na cama decorada com estrelas e luas que tinham pintado juntos no ano anterior. A menina se mexeu e segurou sua mão. "Não deixa ele me pegar", murmurou. "Nunca prometeu, Kael. Eu vou te proteger sempre." Ficou ali até a respiração dela se regular, depois desceu para o computador. O sono não viria de qualquer jeito. Se Alarico tinha amigos em lugares importantes, Kael precisava entender contra o que estava lutando. Começou a pesquisar o nome de Alarico Valença, lendo reportagens antigas sobre seus anos como diretor seu trabalho comunitário. Cada texto elogiando o velho fazia o estômago dele revirar. Quantas pessoas Alarico havia enganado? Há quanto tempo fazia aquilo? Um pensamento mais sombrio o atingiu. Se Alarico estava fazendo isso com a neta, já teria feito com outras crianças. O celular tocou. "Sandro, irmão, que porra aconteceu? Ouvi dizer que você arrebentou uma porta e foi parar na polícia. Não fui preso. Eu peguei o Alarico machucando minha filha. E parei." A voz de Sandro mudou na hora, ficando perigosamente séria. "Ela tá bem." "Não, mas vai ficar. Eu vou garantir isso. O que você precisa." Era isso que Kael sempre valorizara em Sandro. Nenhuma pergunta desnecessária. Só lealdade. "Preciso que você toque a oficina por um tempo. Vou ter que lidar com isso." "Fechado." "Mais alguma coisa?" "Ainda não." "Mas, Sandro, isso vai ficar feio. Muito feio. Então ainda bem que você não briga limpo quando mexem com ela." Kael deixou escapar um sorriso amargo. Sandro estava certo. Ele sempre vivera pelas regras. Empresário honesto. Cidadão correto. Mas regras não protegeram sua filha. Leis não impediram Alarico. Talvez tivesse chegado a hora de escrever as próprias regras. Desligou e continuou pesquisando, fazendo anotações, montando um arquivo. Ao amanhecer, tinha uma visão mais clara da rede de conexões de Alarico Valença, das pessoas que o protegeriam, das instituições que fechariam fileiras em torno dele. O sistema legal daria a Alarico todas as vantagens. Fiança, advogados caros, testemunhas de caráter, mas o sistema legal era apenas um dos campos de batalha. Kael abriu um novo documento e começou a planejar. Se Alarico queria usar a reputação como arma, Kael a transformaria na sepultura dele. Se o velho achava que décadas de respeitabilidade iriam proteger, Lucael queimaria tudo até virar cinza. Ele passara a vida construindo coisas, motores, negócios, relacionamentos. Agora aprenderia a destruir. Pela filha se tornaria o que fosse preciso. A audiência de custódia aconteceu 48 horas depois. Kael sentou-se no fórum, enquanto a filha estava com a tia materna Mirella Nolasco, que imediatamente ficara do lado dele quando soube a verdade. Mirella era enfermeira prática e lúcida e ficara horrorizada com a reação da própria irmã. Alarico entrou usando um terno caro, acompanhado do advogado, um criminalista famoso do estado, o mais caro que o dinheiro podia pagar. Parecia abatido, representando o papel do idoso confuso diante do juiz. "Excelência", começou o advogado, "meu cliente é um educador aposentado de 62 anos, sem antecedentes criminais. Um pilar desta comunidade, treinador de esportes infantis por décadas, e essas acusações são sustentadas por evidência física e pelo testemunho de uma criança", rebateu a promotora. A promotora Helena Monteiro era jovem, mas dura. Kael gostara dela imediatamente durante a reunião do dia anterior. "O Sr. Valença é um perigo para crianças. Meu cliente nega todas as acusações. Estamos confiantes de que uma investigação completa vai inocentá-lo." A juíza, uma mulher mais velha chamada Regina Prates, observou com ceticismo. Dada a natureza das acusações e as evidências apresentadas, fixo a fiança em R$ 500.000. O coração de Kael afundou. Aquilo não era nada. Alarico pagaria fácil. E pagou. Naquela mesma tarde, Alarico Valença saiu do fórum caminhando ao lado do advogado, diante de uma multidão de repórteres. Alguns eram hostis, mas outros de jornais locais que haviam escrito perfis elogiosos sobre ele ao longo dos anos pareciam confusos, relutantes em acreditar.
Alarico deu uma declaração breve com a voz trêmula na medida exata da emoção ensaiada. Eu amo minha neta. Essas acusações são devastadoras e completamente falsas. Estou confiante de que a verdade virá à tona e meu nome será limpo. Kael observou do outro lado da rua, memorizando cada palavra, cada gesto. Alarico era bom naquilo, tinha que admitir. Décadas de prática, interpretando a figura benevolente da autoridade, mas Kael também era bom em desmontar coisas, achar falhas, entender como sistemas funcionavam. E Alarico Valença era só mais um sistema esperando para quebrar. Ele tirou o celular do bolso e ligou para alguém do passado, alguém de quem nunca imaginara precisar de novo. Alô? Rômulo, aqui é o Kael Dourado. Lembra daquele favor que você disse que me devia? Rômulo Luz havia sido preso por invasão de sistemas 8 anos antes. Kael testemunhara a favor dele como referência de caráter, escrevera cartas a ajudar a mãe do rapaz quando ela não conseguira pagar o aluguel. Rômulo jurara que devolveria o favor um dia. Kael, claro, irmão. O que você precisa? Preciso de informação. Tudo o que você conseguir achar sobre um homem chamado Alarico Valença. Contas bancárias, e-mails, qualquer coisa digital. E preciso saber se ele já machucou outras crianças. Houve uma pausa. Isso é bem ilegal, cara. Isai. Outra pausa. Deve ser sério. É pela minha filha. Então não fala mais nada. Eu vou achar tudo. Me dá uma semana. Kael desligou e olhou novamente para o fórum. Alarico entrava em um carro, provavelmente indo para casa, planejar sua defesa, confiante na fortaleza de respeitabilidade que construíra. Que ficasse confiante. Que pensasse que tinha vencido aquela rodada. Kael estava só começando. As 2 semanas seguintes foram um pesadelo. Verena entrou com pedido de separação e foi morar com o pai para apoiá-lo nesse momento difícil. A traição doeu fundo, mas Kael não podia desperdiçar energia com isso. A filha tinha pesadelos todas as noites, acordando aos gritos. A terapeuta doutora Alicia Sampaio disse que era normal, que a cura levaria tempo. Kael tirou licença da oficina e deixou Sandro tocando tudo. Toda manhã levava a filha para a terapia. Toda tarde fazia algo divertido com ela, cinema, sorvete, praça, tentando recuperar algum senso de normalidade. Toda noite, depois que ela dormia, ele trabalhava no plano. Rômulo entregou o que prometera em 10 dias. As informações foram reveladoras. Alarico Valença não era o santo financeiro que todo mundo imaginava. Havia desviado dinheiro da Liga Infantil de Futebol durante anos, pequenas quantias, nada que chamasse atenção. Mas ao longo de 2 décadas aquilo somava quase 200 mil reais. Tinha contas no exterior, investimentos em criptomoedas, tudo escondido da Receita. Mas o verdadeiro ouro estava nos computadores antigos. Cara, disse Rômulo numa chamada criptografada, esse sujeito guardou tudo. Fotos, vídeos de 15 anos pra cá. Crianças diferentes. Eu contei pelo menos 7 vítimas antes da sua filha. Kael precisou se afastar do computador e se apoiar na parede para não cair. 7 outras crianças. 7 outras famílias que talvez não soubessem ou nunca tivessem conseguido denunciar. Alarico fazia aquilo havia 15 anos. Dá para identificar as crianças, descobrir quem são. Já tô nisso. Alguns metadados têm informação de escola. Acho que consigo identificar pelo menos 3 ou 4. Faz isso. Com cuidado. Preciso saber se alguma delas estaria disposta a testemunhar. Depois daquela ligação, Kael abriu uma garrafa de uísque e se serviu. Ele não era de beber, mas encarar provas de décadas de abuso exigia alguma coisa que impedisse suas mãos de tremer. Agora ele tinha munição. A questão era como usar. O julgamento foi marcado para dali a 3 meses. O advogado de Alarico apresentou pedidos para suprimir provas, para limitar o testemunho da menina, para pintar Kael como um pai obsessivo com problemas de controle da raiva. O jornal local publicou um editorial questionando se as acusações não eram motivadas politicamente. Alarico havia criticado o atual Conselho Municipal de Educação e o texto sugeria perseguição. A opinião pública se dividiu. Moradores mais velhos que conheciam Alarico havia décadas duvidavam das acusações. Pais mais jovens, principalmente mães, acreditavam imediatamente na filha de Kael. A cidade se rachava ao meio. Kael recebeu ameaças de morte. Picharam mentiroso na frente da oficina. Atiraram um tijolo pela janela de casa com um bilhete. Deixa o Alarico em paz ou sua filha não vai ficar segura. Aquilo foi um erro. Ameaçar sua filha era a linha que Kael traçara com sangue. Ele registrou o boletim de ocorrência sobre as ameaças,
mas também iniciou a própria investigação. A letra do bilhete era peculiar, trêmula, envelhecida. Kael levou 2 dias para encontrar uma correspondência em uma ficha de inscrição da igreja. O nome era Delmo Seixas, outro aposentado que jogava cartas com Alarico toda quinta-feira. Delmo morava sozinho numa casa na periferia da cidade. Tinha 70 anos, artrite, nenhuma família por perto. Fora professor no mesmo colégio onde Alarico tinha sido diretor. Amigo dele havia 40 anos. Kael observou a casa de Delmo por 3 dias, aprendendo sua rotina. Todas as manhãs, às 6 em ponto, Delmo caminhava até a venda da esquina para comprar café e jornal. Sempre voltava às 6:30. Na quinta-feira, Kael já estava lá dentro quando Delmo retornou. O que? Quem é você? Como entrou aqui? Delmo deixou o café cair, a mão nodosa, indo em direção ao telefone. Kael cruzou a sala em 2 passadas e arrancou o aparelho da mão dele. Nós precisamos conversar sobre o bilhete que você deixou na minha casa. Aquele ameaçando minha filha. O rosto de Delmo ficou branco. Eu não sei do que você está falando. Não mente para mim. Kael ergueu o próprio celular mostrando a foto do bilhete ao lado da amostra de letra de Delmo. Eu posso levar isso para a polícia. Ameaçar uma criança é crime. Você morre na cadeia. O Alarico é inocente. Você está destruindo a vida de um homem bom. O Alarico é um abusador de criança que vem atacando menores há 15 anos. Minha filha não foi a primeira. E não será a última se eu não acabar com isso. Isso é impossível. Eu conheço o Alarico desde... Não me importa há quanto tempo você conhece. Kael deu um passo à frente. Delmo recuou até encostar na parede. Eu tenho prova. Fotos, vídeos, evidência pericial. Seu amigo é um monstro. E você acabou de ameaçar uma vítima de 8 anos. Como acha que isso vai parecer? A resistência de Delmo desmoronou. Seus olhos se encheram de água, a voz tremeu. O Alarico disse que a menina estava mentindo, que você era maluco, que... Ele mentiu para você como mentiu para todo mundo. A voz de Kael amoleceu só um pouco. Eu sei que você quer acreditar no seu amigo, mas fatos não ligam para a crença. Agora você vai fazer uma coisa por mim. Ok. Vai parar de defender o Alarico. Vai admitir publicamente que mandou aquela ameaça e pedir desculpas. E vai dizer a verdade, que fez isso porque estava errado sobre ele. Eu não posso. As pessoas vão me achar um idiota. Você já é um idiota. Mas pode ser um idiota que finalmente fez o certo ou um idiota acusado por ameaçar uma criança. A escolha é sua. Delmo afundou numa cadeira e começou a chorar. Por um momento, Kael sentiu pena. A visão de mundo daquele velho estava ruindo. Mas a pena passou rápido. Delmo ameaçara sua filha. O que quer que acontecesse com ele dali em diante, ele merecera. 3 dias depois, Delmo Seixas publicou uma carta no jornal local pedindo desculpas à família de Kael e retirando seu apoio a Alarico. A carta era vaga quanto aos motivos, mas o timing dizia tudo. Alarico perdeu seu defensor público mais barulhento. Mais um tijolo removido da fortaleza. O celular de Kael tocou às 2 da manhã. Kael, achei 2 das outras vítimas, disse Rômulo. Adultas agora. Uma topou conversar. O nome dela é Emília Sato. Tem 23 anos, mora em outra cidade. Alarico abusou dela quando ela tinha 9 anos e ele era diretor da escola dela. Ela nunca denunciou porque os pais não acreditaram. Kael se sentou na cama. Você consegue ligar a gente? Já liguei. Ela está esperando sua chamada amanhã às 10. Na manhã seguinte, Kael dirigiu até um café numa cidade vizinha, longe de olhares curiosos. Emília Sato era pequena, nervosa, com olheiras profundas que denunciavam anos de sono ruim. Concordara em encontrá-lo pessoalmente depois que Kael explicou a situação. Eu vi as notícias, disse Emília, mexendo o café sem beber. Quando vi o rosto dele, achei que estivesse alucinando. Eu não pensava nele há anos. Quer dizer, eu pensava nele todos os dias, mas tentava não pensar. Entende? Entendo. E sinto muito pelo que você passou. Como está sua filha? Sobrevivendo. Traumatizada. Com raiva. Com medo. Emília assentiu. Isso vai ficar nela por um tempo. Talvez para sempre. Eu tenho 23 anos e ainda tranco a porta do quarto toda noite. Ainda não consigo deixar ninguém me tocar sem permissão. Isso molda a gente. As mãos de Kael se fecharam sob a mesa. Cada história de vítima era mais um motivo para Alarico precisar pagar. Você aceitaria testemunhar seu depoimento? Poderia... Não. A resposta veio imediata. Eu não consigo. Desculpa.
Eu sei que você não queria ouvir isso, mas eu não consigo reviver tudo aquilo na frente de um tribunal, na frente de câmeras. Eu construí uma vida. Não é uma vida ótima, mas é a minha. Testemunhar destruiria isso. Kael quis insistir, mas viu o pânico nos olhos dela. Não podia pressionar alguém que já havia sido machucada por Alarico. Eu entendo, mas você aceitaria dar uma declaração por escrito, algo que a promotora possa usar para mostrar padrão? Emília hesitou. Talvez. Se meu nome não aparecer, não posso prometer anonimato completo. A defesa teria o direito de saber, mas a gente pode tentar manter em sigilo longe da imprensa. Me deixa pensar. Te ligo em uma semana. Ela ligou 6 dias depois, aceitando dar a declaração. Não era tão forte quanto um testemunho no tribunal, mas era alguma coisa. E Rômulo encontrou outra vítima disposta a falar oficialmente. Maurício Braga, hoje com 30 anos, abusado aos 11, quando Alarico treinava o time de futebol dele. A promotora Helena Monteiro ficou animada, mas cautelosa. Essa prova de padrão é ótima, mas a defesa vai lutar para barrar. Vai dizer que é prejudicial, que o Alarico não está sendo julgado pelo que fez com essas outras vítimas, só pelo que supostamente aconteceu com sua filha. Supostamente a voz de Kael endureceu. Você sabe o que quero dizer. Legalmente até o júri condenar, ele fez. Eu vi. Minha filha falou. Existe prova física. Eu acredito em você, Kael. Mas estou te dizendo contra o que estamos lutando. O advogado dele é bom em criar dúvida razoável. Ele vai atacar a credibilidade da sua filha, sugerir falsas memórias, manipulação paterna. Vai pintar Alarico como um avô inofensivo, pego num mal-entendido. Então o que eu faço? Helena sustentou o olhar dele. Deixa o sistema funcionar. Confia no júri e se prepara para a possibilidade de ele sair livre. Kael saiu daquela reunião sabendo que nunca dependeria só do sistema legal. Era lento demais, falho demais, fácil demais de manipular com dinheiro e conexões. Ele precisava de um seguro. Naquela noite ligou de novo para Rômulo. Os arquivos que você encontrou, as fotos, os vídeos, consegue me enviar criptografado. Isso é prova, cara. Eu nem deveria estar com isso. Eu preciso de alavanca. Se o julgamento der errado, preciso de alguma coisa para tornar público. Algo tão devastador que o Alarico não consiga se esconder. Isso é bomba nuclear, Kael. Se você divulgar esse material, todo mundo vai ver, inclusive vítimas que não consentiram, inclusive sua filha. Eu sei. É último recurso, mas eu preciso. Rômulo suspirou. Você está me assustando um pouco. Ótimo. Eu também estou me assustando. Os arquivos chegaram 3 dias depois em um drive criptografado. Kael assistiu a um único vídeo. Apenas o suficiente para confirmar que era real. Não conseguiu ver mais. Trancou o drive no cofre torcendo para nunca precisar usá-lo. Mas torcer não era estratégia. Planejar era. O julgamento começou numa segunda-feira fria de março. O fórum estava lotado, câmeras por toda parte, um circo midiático armado. Kael levou a filha passando por manifestantes. Alguns os apoiavam com cartazes dizendo: "Acreditem nas crianças". Outros apoiavam Alarico com placas de "inocente até prova em contrário" e "justiça para Alarico". A defesa fizera bem o trabalho, transformando o caso em exemplo de histeria coletiva e linchamento moral. Alarico estava à mesa da defesa, parecendo frágil e confuso, representando a vítima perfeitamente. A promotoria abriu forte. Helena Monteiro apresentou as provas de forma metódica. O testemunho de Kael sobre o que viu, as declarações da filha, os achados do hospital, o padrão com outras vítimas. A menina depôs por circuito fechado de televisão, poupada da presença física de Alarico. Ela foi corajosa, clara, consistente. O advogado de defesa conduziu o contra-interrogatório com suavidade estudada, fazendo o papel do avô gentil até mesmo nas perguntas. "Querida, eu sei que isso é difícil, e sei que seu pai é muito protetor. Seu pai alguma vez disse o que você deveria falar para a polícia?" Não, ela respondeu com firmeza. Seu pai alguma vez pareceu zangado com o vovô Alarico antes daquele dia. Objeção, interrompeu Helena. Relevância. Estou estabelecendo possível viés, excelência. Permito. Responda à pergunta. Papai não gostava quando o vovô me mandava para o quarto cedo, admitiu a menina. A defesa avançou. E por que seu avô a mandava para o quarto cedo? A voz dela ficou pequena. Porque era quando ele fazia as coisas ruins. Ou será que é possível que seu avô estivesse apenas tentando impor horário de dormir como avós fazem, e seu pai tenha interpretado errado?
Talvez criado uma história na sua cabeça. Objeção. Helena já estava de pé. O advogado está pressionando a testemunha e induzindo a resposta. Sustentada. Reformule ou siga em frente. Mas o dano já estava feito. A dúvida havia sido plantada. Talvez Kael fosse superprotetor demais. Talvez tivesse influenciado a filha. Talvez tudo fosse um mal-entendido. Alarico decidiu depor em própria defesa um movimento arriscado que mostrava a confiança do advogado. Ele negou tudo, a voz tremendo de emoção enquanto descrevia o amor que sentia pela neta, o horror diante daquelas acusações, a confusão sobre por que Kael o teria atacado. Dediquei minha vida às crianças, disse com lágrimas escorrendo. Ensinei, treinei, acompanhei o crescimento de tantas delas. A ideia de que alguém ache que eu machucaria uma criança, ainda mais minha própria neta, isso está me matando. Kael observou os rostos dos jurados. Alguns pareciam céticos, outros simpáticos. O julgamento durou 2 semanas. Os dois lados chamaram testemunhas de caráter. Amigos e clientes de Kael o descreveram como pai dedicado. Colegas e ex-alunos de Alarico o pintaram como mentor e modelo de integridade. Maurício Braga testemunhou sobre o próprio abuso, mas a defesa o atacou duramente, ressaltando que ele jamais denunciara na época, sugerindo falsas memórias implantadas pela repercussão do caso da filha de Kael. Nos argumentos finais, a defesa retratou Kael como um homem instável com problemas de raiva que interpretara errado um momento inocente agredir a Alarico e depois manipulara a filha traumatizada a sustentar sua ilusão. Lembrou ao júri que Alarico não tinha antecedentes décadas de serviço comunitário, depoimentos elogiosos de centenas de ex-alunos. Helena respondeu com o depoimento da menina a prova física, o padrão de abuso. Lembrou ao júri que predadores muitas vezes se escondem atrás da respeitabilidade e que reputação não é prova de inocência. O júri deliberou por 3 dias. Kael não conseguia comer, não conseguia dormir. A filha ficou com Mirella durante a deliberação protegida da tempestade midiática. Sandro mantinha a oficina funcionando, mas ligava de hora em hora pedindo novidades. Verena não compareceu a um único dia do julgamento e Kael parara de tentar qualquer contato. No 3º dia, o júri voltou com o veredito. Kael sentou no banco do tribunal com as mãos apertando a madeira tão forte que os nós ficaram brancos. A presidente do júri, uma mulher mais velha, negra, de expressão firme durante todo o processo, levantou-se. No crime de abuso sexual de criança, condenamos o réu. Kael soltou o ar. Sua filha estava segura. Alarico iria para a prisão. A justiça tinha, contudo, continuou ela, nos crimes de estupro de vulnerável qualificado e abuso sexual reiterado, absolvemos o réu. O alívio de Kael azedou no mesmo instante. O veredito misto significava que Alarico não receberia a pena máxima. Poderia cumprir apenas 5 a 15 anos. Com bom comportamento, progressão talvez saísse em 7 anos, ainda jovem o suficiente para machucar mais crianças. A sentença foi marcada para 2 semanas depois. Alarico ficou preso preventivamente até lá. Pelo menos não pagaria a nova fiança. Mas quando os agentes o conduziram para fora, Alarico encontrou os olhos de Kael e sorriu. Aquele sorriso dizia tudo. Eu ainda vou escapar disso. Vou sair. Vou voltar. Kael sorriu de volta. E o sorriso dele respondeu: você não vai viver tanto. A audiência de sentença foi breve. A juíza deu a Alarico 8 anos, menos da metade do que poderia ter dado. Considerando sua idade e ausência de antecedentes formais e o veredito misto, estou equilibrando punição com a realidade das circunstâncias. 8 anos. A filha de Kael teria 16 quando ele saísse. Ainda uma menina. Kael deixou o fórum sabendo o que precisava fazer. O sistema falhara. Não completamente, mas o suficiente. Alarico cumpriria a pena, mas não a pena necessária. Não a pena justa. Kael prometera à filha que Alarico nunca machucaria ninguém de novo. E cumpriria essa promessa. O plano tomou forma no mês seguinte. Kael foi visitar Alarico na cadeia pública, algo que surpreendeu todo mundo, inclusive o advogado do velho. Visitantes eram permitidos e Kael usou um nome falso no registro. Maurício Braga, o nome de uma das vítimas de Alarico. Ninguém conferiu. Alarico sentou-se do outro lado do vidro, pegando o telefone com expressão curiosa, que logo se transformou em cautela quando reconheceu Kael. Veio debochar. Vim conversar. Nós não temos nada para falar um com o outro. Temos sim. Eu sei que você está preparando recurso. Seu advogado já entrou com a papelada. Você acha que pode anular a condenação, conseguir novo julgamento, sair livre? Alarico não respondeu, mas seus olhos confirmaram.
Vai acontecer outra coisa, continuou Kael. Você vai desistir do recurso. Vai cumprir a pena toda. E quando sair, se sair, vai embora deste estado e nunca mais volta. Alarico riu. E por que eu faria isso? Kael tirou o celular do bolso e inclinou a tela para que ele visse. Deu play em um vídeo do Drive criptografado. Mostrava Alarico com uma criança que não era a filha de Kael. O vídeo estava sem som, mas a imagem bastava. O rosto de Alarico ficou acinzentado. Eu tenho horas disso, disse Kael em voz baixa. Dezenas de vítimas. Nomes, datas, lugares. Algumas dessas crianças ainda são menores. Se isso vier a público, você não sobrevive uma semana no convívio comum da prisão. Mesmo em ala separada, vai precisar dormir de olhos abertos. Abusador de criança não dura muito lá dentro, Alarico. Você sabe disso. Isso é, como você conseguiu isso? Não importa. O que importa é que eu tenho. E estou disposto a usar. Os dedos de Alarico tremeram no telefone. Desiste do recurso. Cumpre sua pena em silêncio. E quando sair, desaparece. Senão eu libero tudo. A imprensa recebe, a polícia recebe, todos os presos do seu bloco recebem, e você vai passar o resto da pena no inferno antes de alguém te furar no banho. Alarico engoliu seco. Você está blefando. Testa. Os dois se encararam. Kael viu Alarico calculando, pesando opções, percebendo que sua fortaleza finalmente desabara. Todas as vantagens que um dia tivera reputação, conexões, dinheiro, não significavam nada dentro de um presídio, onde abusadores de criança ocupavam o degrau mais baixo. Se eu fizer isso, disse Alarico lentamente, você enterra esse material. Se fizer isso, se ficar longe da minha filha, longe de qualquer criança pelo resto da vida, sim, eu enterro. E se eu não fizer, Kael se levantou. Aí você descobre o quão criativa pode ser a vingança de um pai. 8 anos é muito tempo, Alarico. Muita coisa pode acontecer. Eu tomaria muito cuidado com em quem confio lá dentro. Muito cuidado com o que como, com o que bebo, com onde durmo. Porque se eu decidir transformar sua vida num inferno, eu tenho 8 anos para isso. Ele desligou o telefone e foi embora, deixando Alarico olhando fixamente para suas costas. Na semana seguinte, Alarico desistiu do recurso. O advogado ficou confuso, tentou convencê-lo do contrário, mas o velho se recusou a explicar. Também aceitou reconhecer formalmente parte das demais imputações em troca da manutenção da pena em 8 anos, encerrando a guerra jurídica. Mauro Ribeiro contou a Kael, depois que Alarico havia se tornado um preso exemplar cabeça baixa, sem arrumar problema algum. Homem esperto, homem apavorado, ótimo. 3 meses depois, Kael recebeu uma ligação de Verena. Eles não se falavam desde o fim do julgamento. Quero ver minha filha, ela disse sem rodeios. Não. Ela é minha filha. Você escolheu o Alarico em vez dela. Você apoiou o homem que abusou dela. Você abriu mão do direito de agir como mãe. Kael, por favor. Eu estava errada. Agora eu sei disso. Eu estava em negação. Eu não conseguia aceitar que seu pai é um abusador de criança. Você viu as provas. Viu a dor da nossa filha. E escolheu ele. Isso é imperdoável. Silêncio. Então, eu vou pedir guarda. Pede. Qualquer juiz vai ver que você abandonou sua filha quando ela mais precisava. Com sorte vai conseguir visitas supervisionadas, e isso só se ela quiser. Não envenena ela contra mim. Eu nem precisei. Você fez isso sozinha. Kael desligou. Não sentiu satisfação alguma na conversa. Só cansaço. Seu casamento tinha acabado. Sua filha estava traumatizada. Sua confiança nas instituições estava destruída, mas a menina estava segura. E Alarico estava enjaulado. Só isso importava. A terapia ajudava. Doutora Alicia dizia que a menina era extraordinariamente resiliente, que a proteção imediata do pai evitara danos ainda piores. Ela ainda tinha pesadelos, ainda se assustava com toques inesperados, mas voltara a rir, a brincar, a ser criança de novo tanto quanto era possível depois do que Alarico lhe roubara. Numa noite, ao colocar lá na cama, ela perguntou: papai, o vovô Alarico vai voltar? Kael beijou sua testa. Não, meu amor. Ele nunca vai voltar. Eu prometo. Que bom. Ela se aninhou no cobertor. Eu te amo, papai. Você me salvou. Eu sempre vou te salvar. Sussurrou Kael. Sempre. Ele falava sério. O julgamento terminara, mas a vigília dele nunca acabaria. Criou alertas com o nome de Alarico. Tinha Rômulo monitorando registros do sistema prisional. Montou uma rede de contatos que o avisaria. Se Alarico algum dia violasse a liberdade condicional,
ou se aproximasse de uma criança. O drive criptografado ficou no cofre, apólice de seguro vitalícia. E se Alarico quebrasse o acordo, se aproximasse da filha ou de qualquer outra criança, Kael acabaria com ele. Não metaforicamente, não legalmente, literalmente. Ele já tinha ido longe demais para voltar. 5 anos se passaram. A menina tinha 13 anos, estudava no Fundamental 2º, ia bem apesar do trauma. Publicara sua história sob pseudônimo numa revista juvenil de defesa das vítimas, ajudando outros sobreviventes. Queria ser terapeuta quando crescesse para ajudar crianças como ela. Kael nunca sentira tanto orgulho. Verena conseguira visitas supervisionadas depois de 2 anos implorando, mas a filha mantinha tudo curto e formal. O estrago ali era permanente. Algumas traições não tinham conserto. A oficina de Kael prosperou. Sandro virou sócio de verdade. Eles abriram uma segunda unidade. A vida continuou andando. A audiência de progressão de regime de Alarico se aproximava. Ele havia cumprido 5 dos 8 anos e estava apto a pedir soltura antecipada por bom comportamento. Kael compareceu à audiência com a filha, que agora tinha idade suficiente para falar se quisesse. Alarico parecia mais velho, menor quebrado. A prisão o envelhecera 15 anos. Sentou diante da banca com o advogado ao lado e leu uma declaração preparada sobre reabilitação, terapia, remorso. Então a filha de Kael pediu para falar. Não disse simplesmente: "Ele não deve ser solto. Ele me machucou. Machucou outras crianças. 5 anos não bastam. Ele tem que cumprir cada dia da pena." O pedido de soltura foi negado. Alarico só poderia tentar de novo 2 anos depois. Do lado de fora da sala, a menina abraçou Kael. "Obrigada por lutar por mim. Por acreditar em mim. Sempre, meu amor. Sempre." Eles dirigiram para casa juntos e Kael sentiu algo que não sentia havia 5 anos. Paz. Não paz completa. Ele nunca se curaria totalmente do que a filha sofreu, mas paz suficiente para respirar, para ter esperança, para acreditar que justiça, mesmo imperfeita, às vezes ainda era possível. Alarico Valença cumpriria a pena inteira. Seria registrado como agressor sexual. Passaria o resto da vida como pária. E se saísse da linha, a apólice no cofre estava pronta. O monstro estava engaiolado. Sua filha estava se curando. Kael tinha vencido, não de forma limpa, não de forma perfeita, mas de forma decisiva, e às vezes isso bastava. 8 anos depois daquele dia terrível na Rua das Acácias, Alarico Valença foi libertado da prisão. Tinha 70 anos, andava curvado com tornozeleira eletrônica e precisava se apresentar à polícia em até 24 horas. Kael sabia de cada passo porque acompanhara todo o processo. Alarico se mudou para outro estado como exigia o acordo. Kael confirmou por meio de Rômulo que ele se registrara corretamente, arrumara vaga numa casa de transição e iniciara a terapia obrigatória. Alarico seguia as regras, vivendo com medo de que Kael liberasse aquele material se não seguisse. Ótimo. Medo era apropriado. A filha de Kael tinha agora 16 anos. Dirigia, saía com amigos, se preparava para o vestibular. Escolhera psicologia, querendo se especializar em trauma infantil. Sua própria história virara missão. Ainda via doutora Alicia de vez em quando, mas havia se curado em grande parte. Os pesadelos agora eram raros. Ela havia perdoado parcialmente a mãe, permitindo visitas mais longas. Mas a relação jamais seria como antes. Algumas rachaduras nunca se fecham. Kael também voltara a namorar. Estava com uma professora chamada Lavínia Lois, que trabalhava na escola da filha. Ela conhecia toda a história, aceitava a ferocidade protetora de Kael e amava os dois. A vida estava sendo reconstruída, mas Kael nunca esqueceu. O drive criptografado permanecia no cofre. A rede de contatos continuava ativa. A promessa feita à filha continuava sagrada. Numa manhã de sábado, 8 anos e 3 meses depois daquele dia terrível, o celular de Kael tocou. "Rômulo, você precisa ver isso." "O quê?" Alarico Valença foi encontrado morto no apartamento esta manhã. Ataque cardíaco. Parece causa natural, mas Kael tem uma coisa estranha. Estranha como o computador dele foi completamente apagado, profissionalmente, e tinha um bilhete preso no peito. Uma palavra só: justiça. Kael sentou devagar. A polícia sabe quem foi. Sem suspeitos, sem evidência. Quem fez isso foi um fantasma. Kael pensou em Maurício Braga, em Emília Sato, nas outras vítimas que jamais tiveram seu dia no tribunal, nos pais das crianças que Alarico feriu.
na rede imensa de pessoas que o queriam morto. Causa natural me parece certo, disse por fim. Concordou Rômulo. Às vezes o universo resolve essas coisas. Eles desligaram. Kael ficou sentado na cozinha, o café esfriando, processando a notícia. Ele não matara Alarico. Naquela noite estivera na apresentação escolar da filha, cercado de testemunhas, mas também havia construído uma rede, compartilhado informações, garantido que certas pessoas soubessem onde Alarico vivia. Se alguém naquela rede decidira que a existência de Alarico era intolerável, bem, Kael não podia dizer que se surpreendia, nem que lamentava. Prometera à filha que Alarico nunca mais machucaria ninguém. Agora essa promessa era definitiva. Quando a menina desceu para o café da manhã, Kael contou. Ela ficou em silêncio por um longo momento, depois assentiu. Bom, disse apenas. Espero que tenha doído. Kael a puxou para um abraço. Acabou agora, meu amor. Acabou de verdade. Ele nunca mais vai machucar ninguém. Oisai. Ela se afastou, enxugando os olhos. Papai, obrigada. Por tudo. Por me salvar. Por lutar por mim. Por nunca desistir. Eu nunca vou desistir, prometeu Kael. Você é minha filha. Meu mundo. Eu queimaria tudo por você. Eu sei. É por isso que você é o melhor pai do mundo. Eles tomaram café juntos, conversaram sobre as inscrições para a faculdade, sobre a visita de Lavínia naquela noite, sobre coisas normais da vida. A sombra de Alarico Valença finalmente tinha ido embora. Naquela noite, Kael abriu o cofre e tirou o drive criptografado. Ele o destruiu. Drive Backups Tudo. As vítimas mereciam privacidade. Mereciam que o abuso delas não ficasse eternizado. O monstro estava morto. As vítimas poderiam enfim começar a se curar de verdade. Kael havia feito o que o sistema não conseguiu. Proteger a sua filha. Pusera um predador no seu devido lugar. Garantira que a justiça, ainda que imperfeita, fosse feita. Ele cruzara linhas, quebrara leis, se tornara algo mais sombrio do que jamais imaginara. Mas sua filha dormia em segurança todas as noites. Estava se curando, construindo um futuro. Só isso importava. Kael Dourado tinha salvo a filha. E ao fazer isso também salvara a si mesmo. Não do monstro que entrou em sua família, mas da impotência de ver o sistema falhar com quem ele mais amava. Ele se tornara juiz-júri e arquiteto da justiça. E faria tudo de novo sem hesitar. Por ela. Sempre por ela. É aqui que nossa história chega ao fim. Compartilhe sua opinião nos comentários. Obrigado pelo seu tempo. Se você gostou desta história, inscreva-se no canal. Clique no vídeo que está aparecendo na tela e eu te vejo lá.